Capítulo 9. Segunda Gênese. Uma vez que não podemos ser universais e saber tudo quanto se pode acerca de tudo, é preciso saber-se um pouco de tudo, pois é muito melhor saber alguma coisa de tudo do que saber tudo apenas de uma coisa. O que relatarei a seguir é fruto de uma série de fatos que mostraram que meus assuntos com as sociedades secretas estavam longe de acabar. É claro que ninguém na agência jamais soube a verdade sobre o que tinha acontecido com Gabriel, e mesmo meu chefe, que sabia de nossos planos de lançar um livro sobre sociedades secretas, nunca comentou o fato de o trabalho ter saído apenas com o meu nome. Meus colegas de trabalho também nunca citaram o fato de que Gabriel e eu saíramos juntos durante alguns sábados para fazer as entrevistas. O que, para mim, foi ótimo, pois não me sentia disposto a explicar que meu amigo com o nome de Anjo Celeste tinha passado por um processo que mais se parecia com o de um anjo caído. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esta máxima nunca tinha sido tão clara para mim quanto nos dias seguintes aos do sumiço de Gabriel. Um pouco por culpa, um pouco por curiosidade, o fato é que dediquei muito do meu tempo nos 4 meses seguintes para descobrir o que teria acontecido com ele depois de nosso fatídico último encontro, na Sociedade Teosófica. Até que, um dia, contados exatos 11 meses desde que ele resolvera tornar-se professor da sociedade conhecida como Processo, recebi um telefonema de meu editor. Ele estava feliz porque as vendas estavam boas e queria me fazer uma nova proposta. A editora tencionava lançar uma versão revista, ampliada e atualizada do trabalho. Ri da ideia e afirmei que não havia muito mais o que dizer. Afinal, as principais sociedades em atividade já estavam lá retratadas. Foi aí que ele conseguiu captar minha atenção. Não diga isso. Sempre há algo a mais para ser dito. Márcio, é complicado. Tenho certeza de que não vou conseguir mais nada, a não ser que entre para alguma das sociedades. Mas aí terei de fazer voto de segredo ou algo parecido. Não quer nem mesmo saber da surpresa que preparei? Franzi a testa. O que será que ele tinha em mente? Você começou esta conversa sem apelar para nada desse tipo. Por que estragar a surpresa? Ora, vamos, eu sei que você deve estar morrendo de curiosidade. Achei engraçada a observação. Conheço o Márcio há pelo menos 5 anos e sempre nos damos bem. Conhecedor do mercado de livros brasileiros, sempre foi uma fonte confiável para novos negócios. Está bem. Qual é a surpresa? Que tal uma viagem com a acompanhante? Brinde ou bônus pelas vendas? Brinquei. Nenhum nem outro. Escalei uma pessoa que será sua assistente. Estou disposto a pagar uma viagem para a Europa para que você possa visitar os lugares relacionados às sociedades e colher mais material para alguns capítulos extras. Uau! Assim você me coloca numa posição desagradável. Não tenho mesmo como negar. Excelente. Peça já suas férias e prepare-se. Você terá um mês para identificar e recolher mais material. Acha que pode? É claro, foi o que eu disse, mas sabia coisa nenhuma. Para ser sincero, não sabia nem por onde começar. Ótimo. Falamo-nos até o final da semana. Peraí. Você falou em assistente. Ela já deve estar chegando aí. Fale com ela e ligue-me depois. Nem bem havíamos nos despedido quando o interfone tocou. Havia uma pessoa me esperando na recepção. Olhei para o relógio e já era 12:30. Levantei-me para almoçar e apanhei minhas coisas. Caminhei em direção à recepção pensando em quem poderia ser essa assistente. Foi quando quase tropecei. Uma mulher de louros cabelos compridos, aparentando 26 anos, vestida com calça jeans e blusa vermelha, aproximou-se sorridente. Ela quer lhe falar, disse Lígia, a recepcionista, apontando distraidamente para a mulher enquanto falava ao telefone. Agradeci e fiz um gesto para que se sentasse numa das poltronas que ficavam em um canto da sala. Você não parece feliz em me ver, disse ela. Ângela, o contato dos Illuminati que havia me levado até sua sede e me avisado do perigo que Gabriel corria. Passei a mão na testa e limpei um suor frio que escorria. Como ela poderia ter vindo até aqui? Não me leve a mal, comecei, engasgando, mas estou esperando uma pessoa aqui. Ponto. Foi enviada por sua editora para ser sua assistente. Está olhando para ela. Aquilo me atingiu como um golpe no estômago. Perdi completamente a fome. Mas, como? Seu trabalho foi monitorado não só por nós, como também por representantes das demais sociedades.
Queremos muito auxiliá-lo para que se transforme em um livro melhor ainda. Sacudi a cabeça tão violentamente que pensei que fosse quebrar meu pescoço. Não, deixem meu trabalho em paz. O último que quis me auxiliar revelou-se uma pessoa terrivelmente manipuladora. Nós sabemos, disse Angela, enquanto tirava um pequeno espelho da bolsa para olhar seu rosto, e também achamos que a coisa não vai parar por aí. Meu coração disparou. Não sabia se estaria disposto a entrar em mais um episódio de manipulações e segredos no estilo Dan Brown. Já leu Anjos e Demônios? Perguntou. Respirei fundo e fechei os olhos. Onde ela queria chegar? Sim. Gostou? Para dizer a verdade, sim, achei bem mais aventuresco que o Código da Vinci. Ela se aproximou para cochichar em meus ouvidos. E se eu te levasse até Roma para percorrer o caminho da iluminação? Arregalei os olhos. No livro de Dan Brown, que conta a primeira aventura de Robert Langdon, fala-se de um caminho usado pelos antigos Illuminati, que levava ao esconderijo secreto da sociedade em tempos de perseguição da Igreja Católica. Esse caminho é rodeado por monumentos disfarçados em igrejas católicas e altares consagrados aos 4 elementos compositores de então: terra, ar, fogo e água. A ideia de que algo tão engenhoso assim estivesse disfarçado em obras antigas mexeu comigo. Sacudi a cabeça para voltar a mim. Mesmo assim, não fiquei convencido. Escute aqui, Angela, quando comecei esse projeto não sabia muito sobre a existência de vocês. Meu amigo Gabriel terminou seduzido por uma ex-namorada que é líder de uma sociedade secreta e isso já foi muito para minha cabeça. Não é muito agradável descobrir que as pessoas possuem um lado negro. Angela parecia divertir-se com o meu discurso. Sim, entendo o que quer dizer. Mas temos que enxergar o que há pela frente. Seu editor quer material para o livro, e todas as sociedades de que você tratou concordaram que você deveria ter um auxiliar, por isso me ofereci. Além disso, podemos fazer o mesmo esquema que você fez antes com Laura. Te ajuda a conseguir seus dados se me ajudarem em uma pequena tarefa. Devo ter feito cara de dor. Só o pensamento do que poderia ser já me dá vazia. Parece, pelas nossas fontes, começou ela, abaixando a voz, que seu amigo Gabriel cresceu muito entre os esotéricos. Sua influência consolidou o processo aqui em São Paulo Agora, ele e Laura almejam algo maior. Maior? De que tipo? A cada 4 anos, há, em certas cidades da Europa, uma espécie de convenção feita em 3 etapas. Esotéricos do mundo todo reúnem-se para seguir pistas dispostas em caminhos antigos, que levarão ao esconderijo de 3 poderosos grimoires. Levei um susto. Lembrei-me das histórias de Sandman, em que ouvi o termo pela primeira vez. Grimoires? Livros mágicos? Angela concordou com a cabeça. Que coisa mais Harry Potter. Mas não é. O termo já era usado por esotéricos muito antes de aparecer nessa aventura adolescente. Poucos sabem da existência desses caminhos, dispostos em 3 das capitais mais visitadas da Europa, todas ligadas às antigas sociedades, Londres, Paris e Roma. Cada cidade possui um caminho, cada caminho leva a um grimoire diferente. Os 3, em conjunto, se forem encontrados e conquistados pelas pessoas certas, constituem o maior registro de conhecimentos alquímicos do mundo. E o que ensinam? Perguntei, sarcástico. Como transformar a noite em dia? Como sumir na multidão? Como fazer sopa de pedra? Angela recostou-se na poltrona. Ria, se quiser. Mas não mostrarei os metais que transformarei em ouro com esse conhecimento arcaico. Isso e muitas outras coisas. E sorriu. Olhei bem para ela. Seu jeito de garota despertaria a atenção de qualquer homem. Seu perfume é um mascarado excitante e sua companhia, estimulante. Pense bem. Sabemos que eles tentarão descobrir o paradeiro, e consolidar a sabedoria que subtraíram de nossos acervos. De repente, o quadro estava claro para mim. Então foi por isso que convenceram meu editor a fazer uma edição ampliada do livro. Para que você tivesse uma desculpa para ir comigo atrás de Gabriel e Laura. Isso é ridículo. Acha mesmo que eles irão atrás desses livros? Angela abriu a bolsa e retirou uma pequena pasta. Dentro, havia vários recortes de jornais que mostravam as atividades do processo no estado de São Paulo. Na maioria deles, Gabriel e Laura apareciam como o casal salvador da humanidade,
portadores de conhecimentos que levariam os homens a patamares inéditos na história. Meu Deus, exclamei, parece coisa de Jim Jones. Entende agora a nossa preocupação? Confirmei com a cabeça sem tirar os olhos dos jornais. Mas por que eu? Achamos que você saberá fazer a coisa certa para impedir que Gabriel e o processo se apoderem desses volumes. Aquilo era algo de que eu mesmo duvidava. Tinha em mente que o projeto só havia começado porque Gabriel era meu ponto de referência no estranho mundo das sociedades secretas. Mais do que o que já tinha sido publicado, não saberia dizer em hipótese alguma. Expliquei isso para Angela e ela sorriu. Todos os que você entrevistou dizem o contrário. Já ouviu falar de um princípio básico que a maioria das sociedades ensina, o da dualidade? Franzi a testa. Já ouvira algo a respeito? É algo simples, continuou ela. Um dos princípios mais antigos do mundo afirma que tudo foi criado em equilíbrio e que, para que isto ocorra, são necessários dois extremos, um para o bem e outro para o mal. Não pode haver um sem o outro. E o que isso tem a ver com o caso? Todos concordam em que você é o ponto de equilíbrio de Gabriel. Lembra-se de quando você se afastou e deixou-o sozinho com Laura no centro cultural? Como foi fácil para ela seduzi-lo para a causa do processo. Concordei com a cabeça. O que Angela falava fazia sentido. A grande verdade é que não sabemos do que mais será capaz. Olhei para ela espantado. Como assim? Acha que Laura pode fazer algo mais pelo domínio do conhecimento? Ela devolveu o olhar de modo frio. Ela, não. Ele. A informação me pareceu absurda. Do que você está falando? Ela continuava com o olhar fixo em mim. Na hora certa, você saberá. No momento, é necessário nos concentrarmos nos preparativos para a viagem. Bem, esta é a situação. Qual a sua resposta? Confesso que fiquei atordoado. Por um lado, não queria saber de me meter de novo com nenhuma sociedade secreta. Por outro, um passeio por 3 das mais belas cidades europeias era mesmo tentador. Fiquei pelo menos uns 5 minutos pensando antes de devolver o olhar para Angela, que esperava pacientemente. Teremos alguma segurança? Ela pareceu divertir-se com a pergunta. E por que você acha que estou nessa? Pensei que tivesse se interessado pela minha companhia, falei, em tom maroto. Ela sorriu novamente. Isso é óbvio. Mas vamos com calma Quem sabe? Não sei dizer se ela falava sério naquele momento ou não, mesmo assim, fiquei animado. Ela se levantou e fechou a bolsa. Então, prepare seu material. Leve seu gravador, blocos de anotações, máquina fotográfica e seus melhores tênis. Tênis? Por quê? Teremos muito que caminhar. Vou cuidar das passagens. Embarcaremos no dia 1º do mês que vem. Despedimos-nos e comecei, mentalmente, a planejar o que fazer. Tinha, pelos meus cálculos, pouco mais de 2 semanas para me preparar, e comecei a organizar as ideias. Dirigi-me para o restaurante em que sempre almoçava e sentei-me para comer. Deixei meus pensamentos irem longe com a possibilidade de ampliar o livro. A cadeira da frente foi arrastada do lugar e uma mulher apareceu em seu assento. Então vamos começar o processo de novo, meu caro. Tomei um susto e fitei, estupefato, Laura sentada à minha frente. Como ela tinha aparecido do nada era um mistério para mim. Sabia que não demoraria muito para partirmos para um segundo, e, talvez, definitivo, round. Não respondi e continuei comendo. Acha mesmo que poderá achar os grimoires sem a ajuda de Gabriel? Droga, pensei, como ela sabia de minha conversa com Angela. Isso está um pouco além de sua área de expertise. Esmurrei a mesa, e os pratos e talheres fizeram barulho. Olhe bem o que vou te falar, sua idiota. Você pode fazer bonito entre os paspalhos que te acompanham cegamente. E pode, até mesmo, ter conseguido seduzir Gabriel, mas não pense que pode vir até aqui e me intimidar. Se eu der parte de você na polícia. Não vai acontecer nada, disse Laura, calmamente, comendo um pedaço de pão. Nós também temos como resolver os problemas por lá. Aprendemos esta arte nos arquivos que retiramos da rede Illuminati de computadores. Fiquei sem ter o que dizer. Odiei estar em desvantagem. Só vim até aqui para te dizer uma coisa. Lembre-se de que seu livro só saiu por minha causa. Se insistir em ir atrás de nós, ou mesmo em tornar-se nosso concorrente na Europa,
Posso fazer de tudo para dificultar seu caminho. Se foi só por isso que veio, perdeu seu tempo. Não só os acharei como terei o prazer de utilizá-los para desmascarar seu cultozinho de terceira. Quase acreditei em meu blefe. E vi que Laura ficou bem irritada. Se é assim que deseja, meu caro, alea jacta este ponto de exclamação 5 e que vença o melhor. Levantou-se e sumiu tão rapidamente quanto apareceu. Parei de comer e senti o estômago embrulhado. Onde estou me metendo? Pensei. Sou responsável pela corrupção de uma pessoa e posso ser, também, responsável pelo meu próprio fim. Não sabia o que fazer, avisar a polícia estava fora de questão. Precisaria tomar algumas providências. Estava ainda pensando no que fazer quando me levantei da mesa e dirigi-me de volta ao prédio da agência. Olhava para a frente, imerso em meus pensamentos, quando um grupo de 5 pessoas parado na frente do prédio fitou os últimos andares e gritou horrorizado. Levantei a cabeça em tempo de ver um corpo saltar do 10º andar para a morte e se espatifar no asfalto. Ouvi gritos, e pessoas começaram a correr. Aproximei-me para ver quem tinha cometido suicídio em frente àquela gente toda. Fiquei paralisado pelo medo. Era a Lígia, a recepcionista de nossa agência, a mesma que havia anunciado a chegada de Angela. Ela estava de costas e com os braços abertos, como se estivesse querendo levantá-los. Não usava mais a própria blusa. No lugar, vestia uma camiseta marrom, estampada com o olho de Horus. Que óbvio, pensei. Estava claro que era um recado do processo para mim. Mas jamais pensaria que justamente nossa recepcionista era um membro deles. A polícia veio e fez os interrogatórios de sempre. Foi um resto de dia tenso e, quando acabou, parei numa lanchonete próxima para tomar um suco e pensar no que havia acontecido. Senti o perfume de Angela atrás de mim e nem me dei ao trabalho de voltar o olhar. Sinto muito, disse ela, acomodando-se na cadeira à minha frente. Sente. Respondi, sentindo-me desolado, pelo quê? Não imaginava que eles já estivessem infiltrados em seu trabalho. Dei de ombros enquanto acabava o suco. Percebe agora por que precisamos de você? Falou, sublinhando as palavras. Aquilo era demais para mim. Angela, deixarei algo bem claro. Não sou especial e não acho que meu livro fará alguma diferença. Se o que aconteceu tem ou não o dedo de Gabriel e de sua comparsa, não cabe a mim dizer, mas sim à polícia. Eu sei, mas só há uma maneira de deter esses dois e o processo, minimizando sua atuação. Sem os grimoires, o conhecimento acumulado será inútil. Você tem ideia do quanto isso parece um game de computador, ou mesmo um RPG? É claro que sim. Tenho completa noção disso. Por isso, queremos agir na surdina. Achei a palavra engraçada. Que é o que vocês sabem fazer melhor. Já parou para pensar em quantas mortes poderá haver até isso acabar por completo? Lembre-se do que Ana, da Sociedade Teosófica, disse quando encontrei Gabriel pela última vez em seu escritório: ter conhecimento não é o mesmo que estar preparado. Cada pessoa que opta por trilhar um caminho místico deve estar preparada para absorver o conhecimento e saber como usá-lo. Senão, o principal, que é o desenvolvimento espiritual do ser humano envolvido, não acontecerá. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando tudo isso finalmente acabar, vocês vão me deixar em paz, entenderam? Você tem a nossa palavra de que conseguirá o que quer. Olhei sério para ela. Era definitivamente adorável. E sedutora. Bem, Vitória Vetra, vamos começar nossos planejamentos. Término do capítulo 9. Fonte referências. Pascal, Blaise. 1623 a 1662, filósofo e matemático francês, N.E. Brown, Dan. Anjos e Demônios. Rio de Janeiro, Sextante, 2004, N.E. Sandman, série de livros em quadrinhos do autor Neil Gaiman. Seus vários episódios foram publicados no Brasil pela Conrad Editora e pelo selo DC Comics, da editora Manoli, N.E., referência ao pastor norte-americano Jim Jones, fundador da seita Templo do Povo. Em 1978, 913 seguidores da seita, entre os quais 275 crianças e 12 bebês, cometeram suicídio coletivo em uma aldeia da Guiana, sob orientações do pastor N.E. Alea jacta est, do latim, a sorte está lançada. Personagem de Anjos e Demônios, de Dan Brown, que acompanha Robert Langdon por Roma.
na tentativa de decifrar os enigmas dos Illuminati, NE